Fala aí, pessoal do YouTube, Fox Walker Bernardo, voltando aqui com mais um vídeo de análise de The Walking Dead, dessa vez indo analisar o episódio 5 da 8ª temporada, que, cara, vamos lá, vamos manter novamente aquela parada de falar dos pontos mais importantes, dividir entre início, meio e fim e tal, porque esse episódio foi foi um tanto diferente em comparação aos anteriores. Vamos inicialmente falar da estrutura geral, sim, vamos deixar o início, meio e fim de lado e falar da estrutura geral. Normalmente, né, como a gente tá numa saga de guerra, de conflito, né, o foco seria a participação de várias comunidades, cada um fazendo alguma coisa, ou pelo menos ter algo muito agressivo com um atacando o outro ou alguém atacando alguém. Nesse episódio foi algo completamente diferenciado. Foi um episódio focado somente no gerenciamento de problemas internos, né? Nós tivemos dois pontos de foco. Tivemos os salvadores se fechando mais no Negan e no Padre Gabriel, que, bom, ele tá no lado dos salvadores preso, né? E tivemos o Daryl e o Rick. Só isso, só esses dois pontos por mais ou menos 40, 50 minutos. Vamos primeiramente falar do início, certo? Do início do episódio. Vamos falar primeiramente sobre a relação do Negan com o Padre Gabriel. Eles tecnicamente ficaram presos numa caixa, certo? Por algumas horas. A gente sabe que do episódio 1 até o episódio 5 é o mesmo dia, sacou? Não tá passando dia e noite, né? Nem nada do tipo. Então, tudo que tá acontecendo no episódio 2, 3 e 4 meio que já passou, ainda tá acontecendo durante o episódio 5. Então tivemos toda aquela questão de ficar um troço meio mal organizado. Principalmente porque o Padre Gabriel ficou preso no final do primeiro episódio. Somente agora decidiram focar nele. Tipo, tem gente que já esqueceu dele, tem gente que tá com foda-se pra ele, então ficou um troço muito mal organizado. Sem falar que tivemos também cenas do passado, tipo o Gregory falando lá com sendo que ele tava na colônia Hilltop, aí teve toda uma cena antes do episódio, antes da chegada do Rick na base do Salvador. Então, uma grande confusão, sacou? Ficou uma coisa, assim, se você se esforçar, tu consegue entender, mas ficou um troço muito mal organizado. Isso deveria ter sido tratado mais cedo, porque os acontecimentos do terceiro episódio, do quarto episódio, são mais importantes do que isso, deveriam ser trazidos depois. Mas enfim, vamos falar então primeiramente da questão positiva, que é a relação dos dois. O Padre Gabriel pode ter começado um papinho meio forçado a respeito de eu estou aqui para ouvir sua confissão. E um troço meio de maluco, sacou? Você tá preso com um cara, ele consegue tirar sua arma e tu quer ouvir uma confissão do maluco. O cara matou gente pra caralho. Não, beleza, vamos ouvir sua confissão. Eu tô aqui mudando de postura toda hora. Tudo bem. Bom, o que foi importante em relação à relação do Negan com o Padre Gabriel? Primeiro que a gente conseguiu explorar com mais precisão a humanização e o psicológico do Negan, né? Ele é um personagem que às vezes aparece, fazer um humorzinho, mata alguém e vai embora, sacou? Ele não é igual aos quadrinhos, sacou? O Negan da série é uma coisa completamente diferente, é uma coisa mais fechada. Então, felizmente, nesse tipo de relacionamento a gente conseguiu ver o passado do personagem, conseguiu ver o que foi explorado no início, meio e fim, a questão política dele, né? Porque ele ficou falando, nós temos que fazer isso, mas aquilo. Também teve a importância dos seres humanos pra ele, né? Que é um tanto irônico, vendo que ele mata gente pra caralho pra botar ordem no bagulho. Mas ele ficou falando aquela parada de sacrificar um pra salvar vários. Então é uma filosofia de vida bem interessante. Deu pra dar aquela explorada. Ele falou da própria mulher e tal. Isso se prolongando, sacou? Foi uma coisa bem lenta. Mas conseguimos ver novas faces do personagem. Ele. Dá pra ver que ele tava estressado, dá pra ver que ele não tava calmo, que ele ia poder perder a paciência em qualquer momento. Então foi muito importante esse tipo de postura, né? Esse tipo de aprofundamento. Agora, em relação ao Padre Gabriel, cara, tipo, o que eu posso dizer? Muita gente não gosta do Padre Gabriel, muita gente tá com foda-se do Padre Gabriel, e eu não vi muita coisa a respeito desse próprio personagem nesse episódio, né? Ele serviu apenas como um cara, vamos ouvir seus problemas, e só. Foi somente isso da questão do Padre Gabriel. Eu acho que o Negan recebeu mais atenção, mais cuidado sobre suas ações nesse episódio, então foi algo mais interessante. Agora, em relação pra metade do episódio, indo pro fim em relação aos dois, foi apenas isso, né? Eles saíram, tiveram que trabalhar em conjunto pra poder escapar, mas no final das contas nada mais foi explorado. No final o que? O Padre Gabriel ficou meio doente lá, pareceu meio que tava infectado, ou pelo menos algum zumbi deve ter arranhado ele. Não sabemos ainda com precisão, ele pode também estar fingindo, mas não sabemos ainda. Mas o que interessa é, em relação ao Padre Gabriel e o Negan, eu acho que esse tipo de relacionamento foi legalzinho, mas o que focou mais foi o Negan, que conseguiu satisfazer com a questão mais humana dele. Agora,
falando um pouco sobre os salvadores. Nós já ouvimos falar sobre a humanização deles, já conseguimos ver as faces de medo, de terror, de tensão de vários salvadores, então isso é bom, porque trata eles como um grupo qualquer, não como um grupo vilão, um clichê que quer dominar o mundo ou matar pessoas. E nesse episódio a gente foi capaz de ver como, na questão do Negan, o ponto político. Mas a gente acabou vendo que o Eugene, por exemplo, o Eugene, ele demonstrou ser um ótimo estrategista, pelo menos, comentando que, isso aqui não é válido, os números não batem e tal. Então dá pra ver que mesmo ele, entre aspas, ajudando os salvadores, ele apresentou novas faces, novas capacidades, então isso é muito bom. Já em relação aos outros salvadores, o Dwight, o Simon e tal, deu pra ver que eles não eram tão inteligentes assim pra gerenciar aquele tipo de situação, mas pelo menos a gente vê o que, novamente, como o Negan, a questão política. Isso foi se prolongando lá um pouquinho e tivemos o que? Um grande conflito envolvendo os salvadores e os trabalhadores. Ok, uma questão interna muito bem interessante, uma coisa até mesmo original, porque tudo se baseava na possível perda de seu líder, então foi uma situação realmente nova. Cara, eu realmente não lembro de nenhuma situação semelhante no The Walking Dead nos episódios anteriores, mas que eu acho que tudo se prolongou de maneira muito rápida, sacou? Os trabalhadores apareceram, reclamaram, alguém levou um tiro e aí o Negan apareceu. Ok, somente isso. Foi algo assim, teve fragmentos bons, mas no geral eu acho que foi muito corrido a questão mais importante, porque eles deram muita atenção na questão do Padre Gabriel com o Negan numa caixa. Eu acho que, nossa, foi muito estranho isso. Mas ok, em relação agora ao segundo núcleo de foco, que no caso é o Rick e o Daryl, eles finalmente brigaram ao ponto de colidir um com o da porrada. Foi algo muito interessante, porque assim, alguns podem dizer que foi forçado, mas eu compreendo a situação do Daryl, sacou? Ele quer vingança a todo custo, ele quer matar foda-se, tá com foda-se pra certas pessoas. E o Rick tá com essa atitude mais humana, né? Vamos salvar, não vamos ser iguais aos nossos inimigos, né? Então foi interessante isso, né? Porque fez sentido. Então tivemos até a participação de um veículo explodindo, né? Visualmente falando, conseguiu atrair um pouco a atenção, né? Mais merdas acontecendo. E no final tivemos um helicóptero e possivelmente o grupo do lixão. Nós não sabemos exatamente, não deu uma resposta clara, mas no final abriu um gancho legal, interessante, apesar do grande foco ter sido o Padre Gabriel, né? Um personagem que realmente não é muito valorizado. Então, de modo geral, galera, o que eu posso dizer desse episódio? Eu acho que foi um episódio muito focado em coisas muito pessoais, somente em 2 grupos. O ambiente não mudou muito. O Rick e o Daryl passaram o episódio inteiro naquele campinho. O Negan e o Padre Gabriel numa caixa e os salvadores na própria base. Realmente não teve muita diversidade. Vamos pra lá, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então eu acho que isso cansa um pouquinho. Mas a relação dos dois, do Padre Gabriel com o Negan, foi legalzinho. Conseguimos, como eu disse, explorar a questão humana do personagem, que isso é uma coisa muito gratificante. Conflito do Rick e o Daryl, ok, uma coisa maneira, porque isso aí pode romper os laços de alguma forma, mas eu não sei se eles são tão mal resolvidos a esse ponto. E os salvadores, um conflito interno envolvendo uma ideia original. Ok, algumas coisas bem interessantes, porém eu digo que a questão do progresso do episódio foi muito fechado e até mesmo rápido em alguns momentos. Então, como nota, eu vou dar nota 6,5. Cara, a gente tá numa temporada de guerra e não tá tendo guerra, sacou? Nesse episódio, pelo menos, não teve guerra, questões internas e tudo mais. Então, nota 6,5. Eu não sei nem mais o que falar desse episódio, porque, tipo, eu já falei tudo aqui. Eu acho que foi um troço muito rápido. Enrolaram demais numas questões, mas pelo menos tivemos alguns pontos positivos. Então é isso aí, galera. Mais um vídeo aqui de análise em relação ao episódio 5 da 8ª temporada de The Walking Dead. Se você gostou do vídeo, você pode curtir, compartilhar, fazer qualquer coisa para ajudar o canal a crescer. Então, esse vídeo é chamado Fox, só que a partir do vídeo, valeu!